porque só tem som ali, né? Então, ficar pra cá? Eles querem que eu abandone vocês, tá vendo? Então, vou pra lá. Bom, deixa eu conhecer vocês aqui sobre Lei Rouanet. Como é que vocês estão? Como é que é isso? Balançar a cabeça assim, que significa que são mestres já? Pode, é lógico. Tá bom. Então você, basicamente, você conhece, mas não está atualizada no mecanismo, é isso? Mais ou menos todo mundo igual? Olha, eu conheço, mas não sei. Como é que é? Estou num dilema, eu conheço, mas não sei. Então é na outra sala, sala 5, né? Quem te falou isso? Se eu fosse você, eu não ia nessa não. E aqui? Não tem nada de novo, só eu. Vai ter novo. É o que eu vou mostrar para vocês, mas é isso só no ano que vem. Na verdade, a gente está fechando o processo, né? Para um novo mundo. Vamos lá, então tá, já dá mais ou menos. Então o que eu vou fazer aqui com vocês? Se vocês toparem, né? Eu fiz uma apresentação para vocês, mas ela mostra mais ou menos qual o olhar do patrocinador para os projetos na Lei Rouanet. O que eles buscam num projeto de fato, eu acho interessante. Aí depois eu mostro para vocês os programas, depois eu mostro para vocês como os programas fizeram com que todos os estados da federação possuíssem projetos em execução agora, e mostra a potência da lei, beleza? Porque eu acho que se a gente entrar na camada técnica, vai perder muito, né? E aí vocês vão cansar, né? E também 40 minutos não dá para fazer uma oficina, né? Então eu vou tentar fazer um canto aqui para vocês, né? Vocês se interessarem pelo mecanismo, e numa outra oportunidade eu faço uma oficina de como apresentar um projeto cultural. Que talvez vocês mesmos já saibam, né? Porque na Lei Rouanet é o local mais fácil de se apresentar, vocês vão conhecer. Bom, vai ser difícil fazer olhando aqui. E aí, posso sentar em teu lado? Acho que vai ser o jeito. Já me chamou de senhor, já me esculhambou. Você não está convidado na sala não, sala 5 que eu sou. Desculpa, eu só vi se você estava falando. Entra aí, meu camarada. Eu vou tentar um pouco. Não, vamos fazer em pé mesmo, vamos ficar em pé, vamos na bagunça aqui, vai dar certo. Bom, eu falei uma coisa e o nome outra aqui, né? Já viu que não vai combinar nada, mas no final vai dar certo. Nós vamos fazer um namoro aqui. Então o que a gente busca com a Lei Rouanet é exatamente o que está aqui: investimento e responsabilidade social. Por quê? Não precisa, eu vou dar a apresentação para vocês. Porque tem uma coisa na apresentação que eu não vou detalhar, mas eu vou mostrar para vocês. E aí vocês vão estudar, e lá no final tem o meu e-mail, aí esse slide vocês jogam fora. Não mande e-mail, mas se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Vocês mandam e-mail, eu explico cada detalhe para vocês, tá bom? E tem mais, a formação que vocês desejam está na internet. Se vocês colocarem lá no YouTube, Lei Rouanet, vamos supor, Programa Rouanet Nordeste, acho que alguém aqui falou sobre isso. Vai aparecer até a formação, a gente ensinando como fazer, como elaborar projeto, como escrever, está tudo lá. E na página do Ministério também, né? Só entrar lá, Lei Rouanet, está tudo lá. Bom, fazer o Brasil um lugar melhor, claro que requer muito mais do que desejo, né? Mas eu acho que esse mecanismo ajuda demais, porque se você pode interagir com esse mecanismo, eu sempre gosto de falar isso para vocês, de várias formas. Não é só como proponente que você recebe recursos nesse mecanismo. Nós vamos ver durante a apresentação que o proponente, ele pode se remunerar de 20% a 30% do valor total do projeto. Isso o proponente. Claro que ele vai ter que desenvolver atividades no projeto. Mas se ele for meio pessoa física, 30%. Se ele for PJs diversas, 20%. Só aí é uma fonte de renda. Além disso, os outros 80% ele tem que contratar. E aí com vocês e todos os atores do setor cultural. Mas não para aí, vocês podem ser pareceristas.
E parecerista recebe também remuneração por análise processual. Alguém aqui é parecerista? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Não é legal o processo? Tá vendo? Ó, estava escondidinho aqui falando que não sabia nada, os caras estão já ganhando dinheiro na Lei Rouanet. Bom, então olha, essa diversidade da Lei Rouanet faz com que os recursos, além de ser distribuído por todos os atores, não necessariamente eu preciso ser proponente para estar dentro de um processo da Lei Rouanet. E isso que é bacana. É você que vai passar, né? Então eu faço o que assim? Então passa. Passa esse vídeo para eles, vê se você consegue. Que aí eu vou economizar meia hora de apresentação. Vamos ver se eu consigo. Tem áudio? Todas as regiões do Brasil, ambientando as populações todos, grandes eventos e produções, ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos, próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão legal que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. E com ela perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais desenviáveis ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos, tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, com o povo brasileiro. Vocês se identificaram aqui com alguma dessas ações? Então a reunião, o nosso encontro já acabou. Bom almoço para vocês, né? Terminamos aqui. Bom, é assim, ó. Hoje, antes da gente falar, a gente fala assim. Tudo que vocês enxergam na área cultural, nos corredores culturais, são lei. Todos, sem exceção. Você não encontra um equipamento cultural chamado museu, aberto ou formato tradicional ou orgânico, que não tenha Lei Rouanet. Não tem como. Todo o patrimônio restauro é Lei Rouanet. E quem é de São Paulo aqui? Quando vocês andam na Paulista, lá vocês ficam encantados com aquilo, né? Mas tudo lá é Lei Rouanet. Mesmo o Estado não falando, e a gente sabe o porquê, tudo é Lei Rouanet, inclusive a orquestra. Rio de Janeiro, tem alguém? Oh, então nós vamos gritar mais que eles, se eles começarem. Rio de Janeiro não tem ninguém? Vocês? Tudo, incluindo o Museu do Amanhã, tudo é Lei Rouanet. Tudo é Lei Rouanet. Em Minas Gerais a mesma coisa. E quem é do Nordeste, aqueles festas juninas, tudo é Lei Rouanet. Mas ninguém fala, é interessante isso, né? Aí vocês enxergam Parintins. Alguém já conheceu Parintins? Não, né? Mas o dia que for lá conhecer aquele festival, também é Lei Rouanet. Tudo é Lei Rouanet. Só que a gente tem essa dificuldade de expressar, porque a lei faz com uma potência muito forte. Nós vamos ver durante esse evento aqui que a gente está conversando. E ninguém tem dúvida que a cultura transforma, né? E por vocês serem da cultura, eu nem preciso ler esse slide aqui, nem preciso falar sobre isso, né? A Lei Rouanet é isso de fato, é esse poder de transformação. Pode passar. E ela está exatamente alinhada com a Agenda 2030. Como assim? Alguém perguntou aqui, fez atualização, fala das atualizações dos normativos. Ela já nasceu assim desde 91. Sempre. A Lei Rouanet, desde 91, ela trata de um tema que está numa ODS, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis, que eu não me enxergo muito aqui. A cultura tem que ter uma ODS exclusiva para ela. A gente não pode estar nesse diálogo que a ONU fala, vocês estão em todos, mas a gente não se enxerga em nenhum. Nós temos que ter um exclusivo nosso. Além desse, claro que nós estamos aí, mas não é só isso. E por que eu falo que nós estamos em cidades e comunidades sustentáveis? Porque agora projetos de territórios têm uma calha exclusiva na Lei Rouanet. Faz transformação. Começou pelo Cariri.
Tinha um lá, Cariri Criativo, é um projeto território que vai fazer uma transformação local, uma técnica de economia. E aí a gente vai avançando e você vê que a Rouanet está em todos esses critérios ODS ela atende. Pode passar, por favor. Além disso, todos os conceituais que a gente chama que hoje as empresas olham quando vocês vão levar um projeto, não sei se tem proponente, para uma empresa, um patrocinador, que ele vai olhar se você tem isso aqui, ó. Critérios ambientais. Todos os projetos da Rouanet têm. Todos eles, sem exceção. Critérios sociais, todos. Tem democratização de acesso e contrapartida social. Não tem como errar. É só saber mostrar para o cara. E critérios de governança. Aí eu vou ter que sentar mesmo, não tem jeito. Critério de governança é tão grande na Lei Rouanet que ninguém precisa ter um sistema para controlar nada. Qualquer pessoa entra em qualquer projeto da Lei Rouanet. Se minha amiga ali depois quiser fazer isso, a gente vai fazer isso. Ah, não tem acesso à internet, né? Então não vai dar, vai ficar para uma próxima. Mas qualquer cidadão consegue enxergar qualquer nota fiscal emitida para um projeto e quem recebeu o projeto. É tudo com transparência total. Então isso aqui atende o maior critério das empresas, governança, os compliances da empresa. Né? Que elas falam, não, mas o seu projeto não passa no meu compliance. Manda só o proprietário ou o contador acessar o site Salic comparar, que ele vai ver o projeto inteiro. Com o número ele consegue ver tudo e acompanhar toda a evolução, incluindo as contas. Como vocês gastam e quem aporta na conta. Até isso o patrocinador e a sociedade conseguem ver. Então está totalmente alinhado. E é isso que as empresas hoje estão buscando. A gente esteve lá em Belém, todas as empresas que a gente fez uma apresentação no SESI buscavam isso aqui. Porque tem que dialogar com o próximo slide. Pode passar, por favor? Aqui, ó. Investimento social privado e responsabilidade social corporativa. Porque as empresas estão se modernizando agora para esse ponto. E todos os projetos já possuem isso aqui. Mesmo sem a gente ter que adequar, porque a lógica da construção do mecanismo, ela já atende isso. Então, se vocês apresentarem o projeto na Lei Rouanet, a possibilidade de captar agora aumentou muito. E para quem não busca captação, que é um processo de recurso direto no projeto, tem os programas especiais da Lei Rouanet, o presidente Lula e a ministra Margarete pediram para a gente fazer o que a gente chama programas especiais da Rouanet de nacionalização de recursos. Porque quem está aprovado nesses programas não precisa captar recursos, é só fazer. Como a gente já fez, pode passar, por favor, querido? No final ela vai falar, para de falar isso. Bom, é aproximar as práticas, é isso que a gente está fazendo, né? O fenômeno de conscientização. Então, quando a gente consegue levar uma proposta para que um patrocinador enxergue que o projeto já possui toda essa linha de dinâmica, fica muito mais fácil fazer. Fica muito mais fácil você conseguir avançar no fomento indireto. Passa, por favor, que eu acho que agora que é a tela que a gente está vendo. Então, os investimentos sociais privados, eles procuram isso, ativações. Por quê? Quem aqui, como pessoa física, já aportou em um projeto cultural? Olha a raridade disso. Isso é raro. Aportou, colocou o recurso lá e abateu o imposto de renda. Vou fazer de novo. Agora, faz assim. Olha só. O potencial de pessoa física, e eu me incluo nisso, porque eu aporto, toda vez que eu vou declarar, eu aporto 6% do meu imposto que eu vou recolher em um projeto cultural. Qualquer um. E eu abato, eu renuncio isso. Só a captação de pessoa física aproxima-se de 11 bilhões de reais. E ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E vocês podem criar dinâmicas em projetos que não necessariamente sejam empresas, que pessoas físicas patrocinam. E tem isso? Tem. Quem é de Minas Gerais aqui? Em Minas Gerais tem o maior programa de pessoa física. São 16 mil médicos. Recolhendo para um edital da Unimed algo em torno de 14 milhões de reais. Tudo ali é bem maneiro, pessoa física.
E a gente nem percebe isso. Então, dependendo da elaboração do projeto e da dinâmica a ser empregada, não necessariamente eu preciso de uma empresa para aportar recursos. Eu posso ter dinâmicas de pessoa física executar meu projeto sem problema nenhum. Então, olha que legal. Eu falei para vocês que quem pode apresentar pode ser pessoa física, MEI ou PJ. Ah, mas MEI é um tipo de PJ. Perfeito, mas tem uma carteira exclusiva. Os outros são apartados. E quem pode aportar não é só pessoa jurídica, pessoa física também. Então você começa a abrir o leque, mas nem sempre a gente enxerga. Você vê, vocês todos são da área de cultura, ninguém utilizou alguma vez a sua renúncia quando foi declarado um projeto cultural. Olha o que falta para a gente conhecer, para a gente ativar de fato, né? Então eu posso ter dinâmicas diversas para que eu consiga fazer com que minha ação cultural seja executada com recursos advindos, não só de empresas, mas de pessoa física também. Então esse é um exercício que eu gostaria que vocês fizessem, sabe? Pesquisar lá no site da Rouanet, olhar alguns projetos, você consegue ver qualquer projeto, entrar em qualquer projeto. Ninguém precisa ser um especialista para elaborar um projeto. Se você olhar um projeto que você gostou, você clicar lá em outras informações, ele vai abrir tudo, o objetivo que o cara colocou, como ele escreveu, que você pode copiar tudo e montar o teu. Não precisa sair do zero, né? Customiza uma boa ideia e faz com vocês. E como é que você sabe que é uma boa ideia? Um projeto que já captou recursos, já foi realizado. Porque ele passou em todas as camadas de análise. Vocês vão estar lá na frente, entendeu? Bom, mas mesmo assim, se vocês, mesmo com a dinâmica de pessoa física aportando, pessoa jurídica, vocês não se sentem contemplados nos programas do ANEI. Vamos lá? Bom, o que a gente pretende é impulsionar. E por que ela impulsiona? Olha, só em 2024, nós temos lá 2 bilhões e 900 aproximadamente, né? E já é uma ação já 23% maior em relação a 2023. Então ela tem uma dinâmica crescente, sempre crescente. Além disso, ó, em 2025, os proponentes já captaram 1 bilhão e 600 milhões de reais. Nunca aconteceu isso. Nós chegávamos nesse período em torno de 700 milhões de reais. Nós já captamos o dobro, 1 bilhão e 600 milhões. E no último mês é onde acontece a captação maior. É acima de 1,5 bilhão. Ué, mas se somar 1,5 bilhão ali, você estoura o teto da renúncia. Perfeitamente. E é isso que a gente está negociando com a Fazenda, ampliar o teto para que a gente consiga mais projetos em execução. E olha só a série histórica da Lei Rouanet. Eu nunca apresentei assim de cabeça para baixo, é a primeira vez. 32 bilhões de reais injetados na Lei Rouanet na série histórica desde 91. Nenhuma política pública de cultura fez nem 10% disso. Nem 10%. Aí você fala, fez sim, porque a PENAB botou 4 milhões. Desde 91 esse valor não é corrigido. Se corrigir isso aqui dá mais de 250 bilhões de reais. Olha a diferença da Lei Rouanet para os outros mecanismos. Ah, mas todo mundo fala mal da lei, é uma confusão danada. É por isso, é porque é muito bom. Quando é muito bom, cara, tem que falar muito mal. E mesmo assim faz demais. Pode passar, por favor. Não precisa tirar foto, vocês vão ter esse mesmo material aqui, ó. E o meu e-mail está lá no final, vocês vão poder tirar dúvida. Mas se alguém quiser algum meme, eu bloqueio. Não esquece disso, que aqui é sempre assim, sempre. Bom, cara, mas se a Lei Rouanet é de 91, vocês já esgotaram a Lei Rouanet, né? De forma alguma. Olha, pela primeira vez, no mês passado, nós lançamos fundos patrimoniais culturais. Não existia. Por meio da Lei Rouanet. É o único país do mundo que tem. Por meio de incentivo fiscal, somos... Por quê? Hoje, uma instituição... É Roberto, né? Faz um grito danado. Você pegar uma instituição hoje como um museu, uma orquestra, que a gente chama corpos estáveis, né? Ou o corpo, e vários outros, eles podem constituir um fundo.
E eles podem captar até 15 milhões por ano nesse fundo. Mas quem colocar dinheiro nesse fundo pode abater na renúncia. Isso não tem nenhum país no mundo. Mas ele nunca poderá usar o dinheiro do fundo, só o rendimento. Para quê? Criar longevidade e estabilidade para as instituições. Aí entra o governo, que não é um governo como nós temos aqui com o governo social, e destrói. Ele não consegue destruir isso aqui. Esse aqui está no mercado lastreado. E a instituição vai ter valor o tempo inteiro. Só a Rouanet tem isso, mas ninguém tem. E o mundo vai ter isso como exemplo, vocês podem ver. Ah, mas tem sim. Eu olhei na televisão e vi, né, que Harvard tem o maior fundo patrimonial do mundo. Tem, mas não tem isenção fiscal. E uma coisa que o brasileiro tem é pensar assim, ó, fundos patrimoniais são feitos para empresas. Você vai sair daqui com torcicolo, mas depois eu te digo. Porque a pessoa fala assim, ó, é uma empresa que vai aportar aqui. Fundos patrimoniais, incluindo o Harvard, ou qualquer modelo do mundo, quem aporta são pessoas físicas. Pessoas físicas. Lembra que eu falei que é uma possibilidade? Se você aportar no fundo, você tem isenção fiscal. Só acontece no Brasil. Quando os chineses olharam isso aqui, eles falaram, mas isso aqui é um bom negócio, além de eu investir na cultura, ter um retorno de marca, eu ainda vou ter isenção fiscal. No Brasil é assim. Mas a gente consegue falar mal ainda, né? Não sei como, a gente tem tanta criatividade para isso. E aí, aqui eu trouxe só um recorte, como eu fiz no dia, esse recorte foi no dia 5 de novembro, eu não incluí aqui o programa que está aberto, que vocês conhecem, né? Programa Rouanet Festivais de Audiovisual. Está aberto também. Só que eu não incluí aqui, na próxima vai estar. Todo mundo que se habilita aqui, ó, não precisa captar recurso. Até 200 mil vai para o projeto sem captação. Vocês têm que se classificar. E do Nordeste a gente conseguiu abrir até 1 milhão. É o primeiro que alcança 1 milhão. Nenhum dos outros alcançaram 1 milhão. Aqui alcançou. E aqui, ó, ontem saiu o resultado. Quem olhou? Só você? Tá vendo como vocês não acompanham a Lei Rouanet? Aqui, ó, vocês vão ver que todas as unidades da federação que participaram tiveram projetos contemplados. Todas elas. Aí é por causa da qualidade do processo da... Mas aí é cota. O edital é feito por cota, para balancear e dar acesso a todos. Aí você... Depois eu passo a fala aqui, o pessoal não está te ouvindo, e aí só fica eu falando e fala assim, pô, ele está falando e ela acredita. O que ela está falando é o seguinte, olha, nem todo mundo que teve nota alta ganhou. E ótimo que seja assim, porque tem que ter princípio da equidade, não é só nota. A gente tem que enxergar aquelas pessoas que têm mais dificuldade e trazer para cá. E se você olhar, quem o estado que recebeu menos projeto aprovado recebeu valor superior a 2 milhões de reais. É muita coisa, nunca aconteceu isso, não tem isso. Esse edital são 40 milhões de reais, ninguém precisa captar recurso. Claro que a gente gostaria de atender todos, nós conseguimos atender 126 projetos. Quem dera que fosse 1000, né? Seria melhor ainda, mas a gente ainda não chegou lá. Mas o que eu queria falar para vocês foi quando a gente escreveu isso aqui. Foi o primeiro projeto que a gente escreveu, foi o Rouanet Favelas. Quando a gente estava escrevendo, né, quem desenha isso é minha equipe, a gente escrevendo esse edital, a gente recebia o pessoal falando assim, vocês estão malucos, vai ter acessibilidade em projeto de territórios na favela, isso vai ter, é obrigatório e vai ter. Os caras falaram, não, isso não vai acontecer. Depois, vou abrir para vocês, porque eu só tenho 40 minutos, no final todo mundo fala, que aí não tem mais minutos, a gente pode ir até para o restaurante, vocês vão almoçar, eu também vou. Então aqui, ó, no favela, o segundo ponto que deu foi assim, cara, além de não ter acessibilidade, não vai ter democratização de acesso. Eu nunca vi o asfalto subir a favela, eu vejo ao contrário, a favela descer o asfalto. Nós vamos fazer isso. E aí foi a segunda barreira. E a terceira barreira, vocês não vão encontrar proponentes que moram no território para fazer o projeto no território. Não vamos? Mas vamos fazer. Cara, o resultado desse edital é algo maravilhoso. Maravilhoso. Serve de estudo. É incrível.
Foi o melhor edital que a gente fez, pelo seguinte, pelo processo de trazer acreditar que é possível fazer onde todo mundo fala que não é possível. E depois veio o Norte, né? O Rolê Norte deu um baile em todo mundo, porque nunca a região Norte tinha recebido 26 milhões de reais em projetos culturais pela primeira vez. E agora quem está recebendo é o Nordeste, 40 milhões. Eu espero que todos os outros se sucedam por aqui. E vem sim, como você perguntou, vem programa novo aí, não só um, mas já tem 2 engatilhados. A ministra ontem, a ministra Haddad, ela pediu para a gente ter um olhar também para rodar um para o Centro-Oeste, porque tem uma captação baixa, nunca teve edital, e esses editais aqui alcançaram principalmente Norte e Nordeste. Então vem novidade aí para vocês. E o que se confunde muito é o programa emergencial Rio Grande do Sul. Lá não foi um edital. Lá naquela calamidade que ocorreu, nós conseguimos algumas empresas que queriam aportar em projetos da região. E aí nós selecionamos os projetos e a empresa que falava, eu quero esse, eu quero aquele, mas não é edital. Mas só nisso, a capacidade foi quase de 150 milhões de reais. Algo assim incrível que aconteceu. E por que isso? Vocês vão ver o que está acontecendo com a Lei Rouanet. Bom, eu não vou abrir para vocês falarem agora, no final a gente fala, beleza? Não é ditatorial não, é só para a gente ganhar nosso tempinho. Pode ir. É por isso aqui, ó. Bom, eu vou tentar traduzir, porque que porcaria é essa de tanto número aí que não vai chegar a lugar nenhum. Aqui eu fiz um recorte para vocês enxergarem. A Lei Rouanet desde 2022, por trimestre. E se vocês olharem por trimestre, vocês vão ver que ela era condensada no último mês. Sempre o último trimestre estava lá em cima. A captação ocorria dessa forma. E agora, com esse processo da ministra de nacionalizar, de dialogar, de mostrar para o patrocinador que aqui a segurança é total, se você olhar o 4º trimestre aqui, ó, de 2025, ele equilibra. Todos os trimestres a captação foi altíssima. E nós vamos alcançar a maior captação da série histórica da Lei Rouanet se acontecer o que está aqui no amarelo. Eu não posso aceitar meu amigo aí. Então, se acontecer o que está aqui, ó, a gente captar 220 milhões em novembro e 1,6 em dezembro, nós vamos fazer a maior série histórica de novo da Lei Rouanet. Isso aí está muito claro, porque só hoje eu olhei, já tem 80 milhões captados no mês. E os últimos dias é onde ocorre mesmo a captação. Essa dinâmica de mudança do mecanismo só foi possível pela nova estrutura, que os programas irrigaram, os programas especiais, e pelo formato que a ministra e o presidente pediu de nacionalização. Isso aqui é um fator, você me perguntou, tem novidade? Essa é a grande novidade. E precisa mudar a legislação para fazer isso? Não, precisa de gestão. E isso foi feito muito bem feito pela ministra. Depois vocês estudem isso aqui com maior tranquilidade e vocês vão ver que a Lei Rouanet está realizando um absurdo, mas muito grande. Pode passar, por favor. Aqui, é que a ministra sempre pede isso. Eu falei, já que ela pega, eu vou levar para todo mundo. Ela fala, se eu encontrar um estado sem projeto, a minha nacionalização não alcançou. Vamos gritar mais deles. Vamos gritar mais deles. Estou brincando, não é para ninguém gritar aqui não. Olha só, gente. Isso aqui é de um grau de importância. Nunca ocorreu isso aqui, ó. Nunca ocorreu. Não tem um projeto que não tenha quantidade de projetos em execução. Todas as UFs agora têm. Mesmo falando que a apresentação que você não acredita. É sua. Olha aqui quem está com a apresentação. Está dentro de um pendrive, ó. Você pode ir lá no final e pedir para ela vai passar para vocês. E tem um que eu acho que é Ceará. Eu não tenho pendrive, mas eu acho que a cópia do pendrive é seu, a cópia? É, vocês me procurem. Aqui, olha lá, ó. Fazer uma propaganda, entra no Instagram, Projeto Ouro Preto Patrimônio. Pronto. Me manda uma mensagem, curta lá, vê os vídeos que eu fiz do meu evento. Não esquece que aí você cobra R$100 de vídeo. Esse vídeo também vai estar lá. Olha aí que legal. Tá? Esse vídeo vai estar a fala dele toda. Olha aí, ó, que bom. Depois você fala isso aqui para eles, por favor.
Então o que acontece? Olha que bacana, cara. Material é de graça, não tem problema nenhum, vocês podem reproduzir, podem avançar no material, tá tudo certo. Tenham a certeza que não existe uma unidade da federação, não tem nenhum estado que não tenha projeto em execução nesse momento, não é desde o início do ano não, agora, é agora. E aqui está a quantidade. Passa para a próxima página, por favor. E aqui está o valor que cada estado desse que está executando recebeu. Cada projeto desse transformou e muito a realidade local. E por que transforma? Vai sair um estudo da FGV agora com um número muito mais sofisticado do que nós tínhamos antes. Antes nós tínhamos só o resultado do que retornava imposto para o governo cada real, que era 1,59, se eu não me engano, ou 69. Além de ter melhorado, passou para 1,7, agora nós temos retorno da economia criativa que um projeto desse gera. E você vai ver que a cada R$1 empregado retorna mais do que R$7, movimentando toda a economia. E somos vocês, não somos nós, né? Nós apenas sopramos a velhinha do barco. Vocês fazem isso tudo aqui. É muito legal. Pode passar, por favor. Aqui, ó, eu não vou entrar em detalhe, eu ia entrar em detalhe para vocês conhecerem os fluxos. Quando vocês forem estudar isso aqui, você vai ver que cada fase processual tem o seu estágio. Tudo que está em azul não tem intervenção humana, é sistema. Tudo que está em amarelo é porque são agentes externos. Lembra que eu falei dos pareceristas? Olha eles aqui, ó. Eles recebem para atuar aqui. Olha a sociedade civil, CNIC. Aqui é trabalho voluntário, mas eles viajam com a gente fazendo itinerância. E tudo que está em branco é análise do Ministério ou das vinculadas. O primeiro eixo aqui é a admissibilidade, o segundo é a execução, e ali a gente chama de compliance e prestação de conta. Se vocês tiverem isso em mente, vocês não vão entrar nem em contato com o Ministério sem necessidade, porque é só casar os prazos aqui da IENIO. Quanto tempo eu tenho para enviar uma proposta? É o tempo que você desejar, mas a gente fecha dia 31 de outubro e sobe em fevereiro. O resto está aberto para vocês. Quanto tempo demora um projeto nessa análise de finalidade e objetivo pela sociedade civil? Em até 5 dias. Vocês vão pegando na IN e vão colocando aqui, ó, nunca mais vocês vão ter dúvida. E aqui na análise técnica até a publicação, qual é o prazo? Em até 30, mas nós estamos fazendo em 20. Se vocês tiverem isso aqui, vocês não precisam nem vão executar sozinhos, na maior tranquilidade do mundo. E toda a parte de readequação vocês fazem. Somente vão mandar para o Ministério se for para incluir um item novo, ou cidade nova, ou alterar alguma coisa que está publicada. O resto que vocês fazem pode remanejar em até 5% do orçamentário e está valendo. Bom, aqui era uma aula, né, que a gente poderia ter com formação, mas isso aqui vai longo. Mas já fica um resumo para o alerta e vocês pedem a Roberta para fazer a formação e eu vou ter o maior prazer em estar fazendo essa formação com vocês. Pode passar. Aqui, ó, é importante a gente ver porque é o sistema de carteira, a Lei Maneira funciona com carteira. Então, uma pessoa física pode ter projeto apresentado assim como pessoa jurídica, desde que eu respeite o princípio do projeto ativo. Então, projeto ativo, eu posso, como pessoa física, ter 2 projetos e uma carteira de 500 mil. Eu posso ter um único projeto de 500 mil ou ter 2 projetos de 250, ou um de 300, ou um de 200, está tudo certo. Por ano, não por execução. Quando você conclui o projeto e manda a prestação de conta, eu te libero de novo o valor da carteira. Olha que bacana isso aqui. Para a MEI é 1,5 milhão. Para o Simples Nacional, 10 milhões. E para demais pessoas, até 15 milhões de reais. Bom, tem exceção porque o maior projeto é 1,5 milhão, mas tem uma série de exceção à regra. Plano anual, projetos de museus, projeto de patrimônio, festivais, tudo supera essa regra, mas sempre limitado ao princípio da carteira. Como é que eu vejo isso? Aqui, ó, a colinha para vocês não precisarem ler a IN toda. No artigo 14, está limitado a 6 milhões, ó, sempre limitado ao valor da carteira. E aqui está para vocês já o atalho, para vocês não precisarem se debruçar muito. Pode virar, por favor. Pode passar. Não, vocês vão ter, não se preocupa não.
Aqui, ninguém acredita que ninguém. Vai nada. Eu não quero. Já tá com ela, pode pegar. Aqui é o limite de 15 milhões, que pode ser superado, respeitando o valor. Então, posso ter projeto de 15 milhões? Sim, desde que eu esteja na última carteira. E aí são festivais, teatro musical, ópera. Pode mudar, por favor. E aqui, ó, aonde eu não tenho limite. Aqueles limites todos são superados para projetos de patrimônio, planos anuais, construção, são projetos enormes. Para você ter uma ideia, para restaurar o Museu do Ipiranga foi algo em torno de 200 milhões de reais. Então eles não têm limite, né? São projetos enormes que a gente está tudo na Lei Rouanet. Pode passar. Sempre com artigo para vocês não terem dificuldade. Aí vocês usam isso aqui como colinha para acessar IEM. Vai passar. Princípio da formação de carteira, né? Quem fala, poxa, beleza, como eu sou MEI, eu vou apresentar por MEI, 1,5 milhão, e vou apresentar como pessoa física e vou ter 2 milhões de reais. Nada disso. O princípio da carteira soma todos os CNPJs que possuem ligação com o teu CPF. Então o limite é sempre a maior carteira. Para que isso? Para que todos tenham o direito de acessar e ninguém concentre o recurso. Por isso que dá para a gente ter aquela ideia que hoje tem 4.900 projetos em execução no Brasil. É só por isso, senão a gente não conseguiu. Porque a gente faz um equilíbrio para que mais pessoas acessem. Pode passar aqui. Bom, aqui eu falei no início, né, que o proponente pode ser remunerado. Não só o proponente, mas você pode ser parecerista. Não só o parecerista, mas você pode ser contratado por um projeto. Ah, mas eu sou proponente, posso prestar serviço para um outro projeto? Também pode. Essa é a dinâmica, que a gente cria uma irrigação de valores para que a gente consiga gerar cada vez mais emprego e renda. Pode ir. Eu não sei quanto tempo ainda tem, mas aqui, ó, um ponto de destaque na Lei Rouanet. Ela agora é obrigação de todos apresentar acessibilidade plena. E a lei tinha mais de 10 anos, né, de acessibilidade e ninguém implementava. A Lei Rouanet esse ano teve coragem e agora em todos os projetos a acessibilidade é plena. Isso para a gente tem sido transformador. Porque quando a gente falou isso, aqui está o maior exemplo do meu amigo, o pessoal da área de produção falava assim, não, mas a estética vai atrapalhar na estética. Tudo atrapalha a estética. E hoje não tem nenhum projeto da Lei Rouanet em qualquer linguagem que não tenha acessibilidade. Isso é um ponto maravilhoso na Lei Rouanet. Claro que não sobrecarrega, não traz. Você tem um projeto de teatro, você aluga um teatro, o teatro não tem acessibilidade. Não é você que é o proponente que vai fazer, mas vocês vão avisar a gente, o Ministério Público vai lá para ter acessibilidade. Aí eles beleza? Pode ir. Aqui eu só falando que não cai nenhum custo adicional para o proponente e a gente mudou o formato. Antes era 20% somente para divulgação e hoje é 20% do total do projeto para comunicação, acessibilidade e divulgação acessíveis. Todos os três agora são acessíveis. E aí a gente criou esse item. Quando criou esse item, todo mundo reclamou, isso não dá para fazer. Aí a gente foi pesquisar a base de todos os projetos de execução, nenhum projeto utilizou mais de 10% do lucro. Então dá para fazer muito, porque aí a gente gera também emprego, não só na ação cultural, mas para quem participa entregando acessibilidade, que é o nosso emprego do lado. Beleza? Pode ir. Aqui eu queria que vocês respondessem aquela primeira pergunta que eu fiz lá, né? Ó, investimento e responsabilidade social para promover a inclusão, o desenvolvimento humano e o fortalecimento econômico e social. É tudo isso que a gente deseja na vida, né? Mas como eu faço isso? Talvez, né, a primeira resposta seja a atitude, né? Nós temos que ter atitude. Mas a segunda é que esse mecanismo pode ajudar e muito a você já alcançar esse resultado. Bom, aqui está meu contato. Eu corri a beça para dar o tempo de ouvi-los, né, e tentar ajudar vocês se tiverem alguma dúvida. Mas esse é o mundo do fomento indireto. Venham, que esse mecanismo aqui realiza e muito. Então está aberto para quem quiser perguntar. Eu não sei se tem outro microfone. Tem outro microfone, amigo? Aqui. Porque aí um circula e eu vou respondendo se vocês tiverem dúvida. Primeiro é a propaganda do meu amigo. Tá falando? O pessoal tá ouvindo?
Pessoal, é o seguinte, tá tudo gravado, eu tô com um slide no pendrive, então anota aí o Instagram, Projeto Ouro Preto Patrimônio. Curtam lá, mandem mensagem, sejam felizes. Quem quiser anotar meu zap também, tem que ser rápido porque não dá tempo, tá correndo agosto, né? 31 99, repetido, 31 65 9290. Obrigado. O cara fez um jabá aqui em 2 minutinhos. Beleza. Mas olha, além do suporte que o nosso amigo está dando, a minha colega ali tem o pendrive. Quem quiser copiar, pode copiar agora. E eu vou pedir para quem tem um e-mail cadastrado no evento, para que eles enviem também, tá bom? Com quem tem o microfone? Aqui, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma rodada do microfone aqui e depois eu faço uma lá. E quem quiser ir almoçar já está liberado também. Claro, deixa o meu pago lá, tá? Nós vamos fazer aqui e depois nós vamos sair. Bom, satisfação estar aqui com você. Imagina, eu assim. Às vezes eu tenho essa possibilidade, né? Eu moro em Araxá, Minas Gerais, terra do nióbio, né, de várias mineradoras. Só a CBN, que é uma mineradora, são 14 bilhões que ela pode investir na cultura, mas não fica lá. Né? Então, às vezes, o pessoal fala de Sudeste, enfim, mas não é bem assim, né? A gente é rico e pobre ao mesmo tempo. Então, eu gostaria de ver se nas próximas instruções normativas, nas próximas legislações, portarias, enfim, se a gente consegue fazer, eu sei que também a iniciativa privada, para você se quiser, mas assim, um alto índice de câncer, um alto índice de destruição, você sabe, né, como que é as mineradoras, e o dinheiro não fica nos artistas locais. Então eu tenho 4 projetos aprovados, 2 do incentivo à cultura, 2 do esporte, eles não patrocinam. E nem tem justificativa, sabe? Então assim, eu vim aqui para conversar com você, para a gente dialogar junto e você pensar nessa possibilidade de como a gente pode fazer interior. Eu sei que vereadores já procuraram a sua secretaria lá de Araxá para ver essa possibilidade de ir lá, fazer uma palestra, uma conscientização das empresas, né? Mas eu queria ver de você o que a gente pode fazer para a gente formular novas possibilidades para a cultura não morrer no interior, porque é pobre, não começa. Eu usaria bem esse termo. Eu acho assim, ó, dentro do Sudeste existe toda uma periferia que precisa ser alcançada. Não é o Sudeste todo que é. E não é só a periferia, o Espírito Santo tem muita dificuldade de captação. Mas nem se compara com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a primeira assistência foram para esses estados. Eu acredito que nós vamos avançar, até porque venho de pequenas cidades, né? E isso pode ser que alcance mais. Mas a maior dinâmica é local. Tem que pegar o poder público lá, o prefeito, motivá-lo para que ele crie dinâmicas lá no município, para que o Ministério aproxime e a gente faça esse papel de inclusão para que esses recursos dessas mineradoras também sejam acessados por você. Mas você conhece o Araxá, conhece? É Lei Rouanet. É Lei Rouanet também. Tá. O pessoal disse que não está ouvindo. Tem como melhorar o microfone? Aí, ó. Rafael, mas melhorou agora, né? Primeiro, como que é feita a análise das medidas de acessibilidade? São os pareceristas que fazem uma análise. Pareceristas especializados em acessibilidade. Deixa eu responder essa primeiro. Tem duas, só para não me perder. A análise da acessibilidade, ela ocorre na fase da CNIC. O que acontece? O proponente, quando escreve o projeto, ele declara a acessibilidade. E na CNIC, nós temos especialista. Hoje é a Carla Maldi, que puxa a cadeira de acessibilidade. Tem uma cadeira lá, um assento na CNIC, que é só sobre acessibilidade. E aí sim tem um olhar mais técnico para que a acessibilidade seja apoiada nos projetos. Carteira de projetos, né, de limite,
limite tanto da quantidade de projeto de execução e do limite do tempo de valor. Quando você fala pessoa física, pode ter 2 projetos em execução. Em execução, seria uma vez que você submete, você só pode ter 2 projetos aprovados, ou você só pode ter 2 projetos com captação e execução? Aprovados. Porque quando você tem um projeto aprovado, mesmo que você não tenha realizado a captação, compromete o teto da renúncia. Então, por isso que é projeto ativo o conceito. Porque senão, você que tem uma possibilidade maior, apresentaria mais projetos e aí um não conseguiria pelo teto da renúncia. Então, são 2 projetos ativos. Prestou conta, como se você tem 2 projetos em 50 mil, sua carteira está no limite. Você não consegue mandar mais nada. Aí você prestou conta de com 24 horas, libera mais 250 mil da tua carteira. Entendeu? Imagina. Boa tarde, sei lá, nem sei. Primeiro de tudo, eu queria parabenizar a secretaria, assim, porque a gente que está na cultura, a gente sabe o quanto essa secretaria foi construída no governo anterior, né? Sempre se encontraram num cenário de guerra, então sempre que eu vejo você, o Emilton falando, eu estou ouvindo, estou a segunda coisa, o Minas falou, né? A gente sou de São Paulo, Marília sou de São Paulo, e a gente, um parceiro nosso, fez uma pesquisa, que é o Bloco B, através do observatório que eles têm lá na Zona Sul de São Paulo, fizeram uma pesquisa sobre a Rouanet. Conheço. Eu sei, estou compartilhando mais, porque eu não fez lá, fizeram mesa junto e tal. E aí em São Paulo a gente viu que um bairro, né, uma região da cidade, que é a região de Pinheiros, concentra quase 90% do que é captado pela Lei Rouanet. Né? Então, a gente sabe, sim, né, temos muitas desigualdades a serem superadas nesse Brasilzão. Entendo quando você diz que a gente tinha que olhar para o norte, tinha que olhar para o Nordeste primeiro, concordo, mas a gente precisa olhar para o Sudeste de uma maneira mais individualizada, né? Assim, pensando o meu sonho atualmente é que a gente tenha a Rouanet periferia, né? Então a gente tem a Rouanet Norte, Nordeste, meu sonho é que a gente tenha a Rouanet periferia. O meu também. Então bora! Então, olha só, a gente só não pode passar a sensação que trouxe a pesquisa, porque a pesquisa olha em valor captado. Sim, captado. E aí é o grande equívoco de todas as pesquisas. Porque o modelo econômico nosso, 70% da riqueza do Brasil está na região sudeste. E naquela... Não é isso. Então, assim, 70% está na região, pode olhar que 70% quem capta é a região do sudeste. Só que ali tem projetos de dinâmica de execução fora, descentralizada, nacionalizada. E aí ninguém olha. Eu dei um exemplo, Parintins, executado no norte. O dinheiro sai da onde? Do sudeste. Coca-Cola e Bradesco. Então, tudo isso ocorre em todos os projetos. A primeira pesquisa que mede isso vai sair daqui a pouquinho. Nós acabamos de fazer a pesquisa, os dados são muito legais, que está medindo a execução e não o aporte da captação. Ela está falando que é preciso trabalhar para que o dinheiro chegue para todos e tal. Beleza? É que ele não estava te ouvindo, entendeu? Por isso que eu pedi. Eu concordo contigo em tudo. Só que a visão não é essa. Não vai funcionar, né? Claro. É muito que eu te falei do Favelas. O Favelas é bem isso. O microfone já vai, o Favelas é bem isso. Vocês falam um pouquinho sobre essa rua ali no interior, se vai ter mesmo, se é voltado no interior, quando que vai ser? É igual, dá um spoiler, né? Pelo amor de Deus. Bom, assim, tá negociando. Nada acontece num passe de mágica. Tudo acontece por impulsos conjuntos, como eu falei para minha amiga. Governo, patrocinadores e proponentes. O patrocinador do pequenas cidades, ele faz uma escolha de algumas cidades e nós estamos negociando para ampliar, porque é ele que vai aportar o recurso, não é o recurso que sai direto do Ministério. O patrocinador, a gente dá a isenção. Mas não, mas eu também não vou falar o que você quer, porque não está definido. Então, assim, tudo que eu falo tem um grau de risco muito grande de eu falar para você, olha, vai alcançar tal cidade e você depois falar para mim, não alcançou.
Então, assim, isso, a expectativa nem sempre é boa. O susto é bom, porque o susto faz a gente mudar e fazer o novo. Mas a expectativa nos deixa assim meio ansioso. Claro que ele não vai alcançar todos os locais, né? Porque não tem recursos para isso, né, gente? Mas, se uma empresa faz, começa a mudar. É isso que é importante para a gente. Quem está aqui nunca tinha visto a marca do Banco do Brasil, Caixa Econômica, do Banco da Amazônia e dos Correios juntos. Porque onde um entrava, o outro não entrava. Se você olhou a marca do Nordeste, está todo mundo junto. Isso mudou muito. E quando a gente fez isso, o Serpo, que nunca entrou, falou: eu quero entrar. E entrou também. E várias outras empresas. Então é por isso que dá o deslocamento da captação. E é por isso que eu confio, claro, né? Hoje ali o Boulos falou uma parte que diz assim: depende de nós. E é depender de nós mesmos, porque isso é questão, não é de governo, é de política pública. Se a gente fortalecer a política pública para que ela consiga tirar da invisibilidade quem nunca acessou, a gente faz uma transformação social. E é por aí que a gente está tentando. Mas o recurso da Rouanet vem, na sua maioria, de patrocinadores. Então a gente tem que atrair. Cada vez que eles tiverem mais confiança, mais recursos chegam. E aí a gente tem como dialogar com a fazenda para aumentar mais, para a gente fazer mais e melhor. Vou tentar falar bem rapidinho. Eu estou tentando fazer essa articulação lá no meu território já faz alguns meses, o comitê, escritório estadual, e aí eu queria saber se de repente a gente poderia trocar um e-mail, combinar de marcar uma reunião com os ADC interessados para a gente fazer algumas ações presenciais, se de repente alguém... Toledo, Paraná, e lá é um polo industrial. Maringá, dia 26. Não. E agora? Terça-feira, dia 24. Eu queria fazer nas ações estruturadas, tenho semeado também isso em alguns encontros, para começar a articular isso e falar com os empresários, sentar na mesa com os empresários, os prefeitos, vereadores. E aí eu queria muito fazer isso, e aí replicar isso, porque a Cascavel também quer, e lá tem muitas empresas, Sadia, Prate Dona Luz. Beleza. Calma que vai chegar aí. O pessoal está reclamando, vocês estão... Ok, Odeci, excelente apresentação. Eu sou Paulo do Maranhão. Só informar que uma ideia semelhante a essa, nós estamos levando o secretário Nilton Menezes, dia 1º e dia 2 de dezembro, para conversar com a cidade segundo, terceiro e o quarto PIB do estado, para levar essas informações no convencimento das empresas, no sentido de aportar e a gente ampliar. O Maranhão tem um grande valor de captação, a gente receber, é muito bom, e nós queremos ampliar isso. Dia 1º e dia 2 de dezembro. Obrigado. Deixa eu levantar. Tá bom. No almoço, ninguém quer almoçar comigo. Vou fazer duas perguntas. Você tem que ter paciência, mas vai funcionar. Duas perguntas bem pontuais. Primeiro, eu queria saber se a Rouanet Norte, todos os projetos já foram pagos. Porque eu soube que houve um problema lá. Você vai responder ou deixa eu responder? Não, só para deixa eu responder para todo mundo. Duas. Não, mas uma de cada vez, não esqueça. Na verdade, já me permite 3 perguntas. Uma de cada vez. Bom, ó, o Rouanet Norte, todo mundo foi pago? Não. E por que eles não foram pagos? Vocês sabem como está a ação dos Correios, né? Os Correios estão se socorrendo de empréstimo para conseguir se reabilitar. Então tem 6 milhões dos Correios que serão aplicados em projetos que não foram repassados. E o compromisso é que socorra no ano que vem. Entendeu? É só por isso, senão todos receberão. Todos vão receber, mesmo que ocorra alguma dificuldade, ele não espere. Aí a secretaria, né, a SECOM, tudo é feito por lá, a gente vai estar negociando. Mas hoje os projetos Correio não. E o restante? Todos receberam. Esse problema eu saberia. Ela queria responder também. Pode ir. Vai, deixa eu ver aqui.
É porque você desligou o microfone. Vai. É que eu vou um pouquinho pior. Pronto, vai lá. Não, tá funcionando. A Poder Nordeste saiu o resultado final. E ele é diferente. Bom, eu posso assim, ela diz que o Ronê Nordeste teve um primeiro resultado, que esse resultado foi cancelado, e ontem saiu um novo resultado, e ele é diferente do inicial. Sim. Por quê? Eu vou falar aqui agora. Por que não? Porque é o seguinte, o resultado é o mesmo, só que teve recursos de característica geral em dois itens. Um é proponente iniciante e o segundo é abrangência do projeto. Então, como esses dois itens, vários proponentes se socorreram deles, mas eles são de escopo geral, todos os projetos foram revisados, todos nesses dois itens. E aí tem projeto que abaixou e tem projeto que subiu. Aí não vai ter condição de recurso, não, porque são itens objetivos. É sim ou não. Não tem como você fazer um recurso, não, mas eu vou estar lá. Você declarou lá que você quer alcançar 3 regiões. Não tem como você alcançar 5 se você declarou que vão ser 3. E o outro, se é iniciante ou não. Por quê? Iniciante eu olho na base do SALIC. Se você apresentou um projeto, mesmo que não tenha executado, você não é um proponente iniciante. Então isso fez com que as notas se acomodassem. E aí por isso não vai ter uma fase recursal. Mas vocês vão explicar isso, sim. A comunicação está se debruçando numa matéria e ela vai dar os detalhes para vocês. Mas, obrigado. E por ter esperado, que se você foi a primeira a levantar a mão. E olha a hora que você foi atendido. Obrigado. Cadê o microfone? Uma pena, né? Porque ele está gravando, aí não vai pegar, porque o microfone está ruim. Alô, questão. Duas perguntas que é só elogiar. Interiores, se vai funcionar nessa mesma dinâmica, né, de as empresas serem convidadas como se fosse um fundo. Porque tem projetos que muitas vezes não tem na cidade uma empresa com porte de lucro real, né, nessa tributação, e aí a gente tem muita dificuldade, porque, por exemplo, vamos dizer, a Vale, que é uma grande empresa no estado de Minas, ela prioriza o contrário do que acontece lá na terra da Vanessa. Ela só patrocina projetos prioritariamente nos lugares onde ela tem atuação. Então, a gente que está em Minas, em outras regiões, e não tem empresas com esse porte, a gente tem muita dificuldade. Porque aí, pode pessoa física, mas aí a gente tem que ter amigo rico. E quando não tem, é muito... porque não tem, por exemplo, nessas cidades tem Banco do Brasil, tem Caixa, só que eles só patrocinam nos centros culturais. Se as empresas grandes tivessem algum incentivo, de tipo a Bradesco, a cada 5 musicais, patrocina 3 pequenos ou 10 pequenos, para ter um equilíbrio, porque lá tem Banco do Brasil, tem Caixa, tem Bradesco, tem Itaú, só que eles não patrocinam projetos de lá. O que você está pedindo é o que nós... E patrocina só grandes eventos. Já passou o microfone por aí, não pode ir mais para aí não. Eu falei com a Aline que patrocina. Não pode, não pode. Olha só, o teu desejo é o nosso, mas assim, tem que se mudar toda uma cultura e uma história. Vocês observaram o edital da Petrobras? Como ele varreu todas as regiões do país? Antigamente ele era concentrado aonde? Aí, ó. E é isso que a gente está tentando fazer. Bom, ainda não tem um projeto nosso, um programa, para alcançar todos esses municípios. Mas eu acredito que de alguma forma vai alargar. Porque as empresas estão despertando para isso. E a gente está vendo que o comportamento está mudando. Mas isso não se faz por legislação infra. Isso precisava ter um decreto ou a lei, a alteração. E isso para a gente é um processo demorado. E hoje, você aprovar algo nesse sentido, com o Congresso que nós temos, é muito difícil.
mas a gente vai tentando encontrar alternativas. Eu acredito que a gente vai alcançar, sim, outras regiões menos assistidas, mas para que a gente tenha todos contemplados, não é o fomento direto, é o fomento direto. É a Paulo Gustavo, aí sim ela vai estar alcançando. É a Aldir Blanco. Eu sei, mas como ela não cabe, a gente entra complementando o papel dela. E eu acredito que a gente vai conseguir alargar, tá bom? Mas eu tenho mesmo desejo ali, já foi, agora não pode. No final volta aí. Você não estava aí? Aí agora tem que esperar a crise, eu volto. Tá funcionando? Tá. Meu nome é Tânia, estou falando do interior de São Paulo. Não vai embora que eu trouxe uma remuneração para você. Um dinheirão, uma remuneração. Remuneração? É um dinheirão, mas eu vou falar isso agora. Bom, eu queria que saísse. Calma. Eu tô calmo. Mas vai acontecer. O ANEDEF gostaria muito que isso fosse que acontecesse, não específico para as pessoas com deficiência como protagonistas, além da acessibilidade, trabalho muito nessa cidade com organizações sociais nisso. Mas a minha pergunta é mais ligada, acho que, na parte de contábil. Quando você fala da pessoa física, quando eu comecei a estudar um pouco, eu os olhos bilhares da pessoa física, só que nós temos aquela questão que a pessoa tem, primeiro, que são a minoria, a pessoa que declara na completa, para poder fazer a doação, e segundo, que ela tem aquele mecanismo que ela tem que fazer o pagamento. Então, essa dinâmica, ela é às vezes muito frustrante, porque a pessoa não quer. Então, assim, lá na minha cidade a gente conseguiu uma empresa, por exemplo, que aportou para os funcionários, pagou, depois foi descontando. Mas como a gente poderia resolver isso para ficar mais fácil a doação da pessoa física? Mais ou menos há 20 anos a gente tenta isso. Mas assim, a receita não é uma mudança fácil. Obrigado, meu amigo. O ponto que você colocou que... Eu sabia, não tem café de graça. Eu estava aí todo facinho, agora já tem. Eu não entendi nada. Tá bom, obrigado. Bom, veja só. A dinâmica pautada para o imposto de renda de pessoa física é assim. Somente no exercício seguinte você faz o ajuste. E é lá que você vai fazer. Claro que isso dificulta, mas isso não afasta. Como eu te falei, o maior programa de pessoa física está em Minas e tem vários outros. As orquestras, na maioria das vezes, elas têm problema de relacionamento. E é esse sentido. Claro que se a gente conseguisse inverter essa lógica, melhoraria muito. Há 20 anos a gente tenta, mas a gente não consegue. Sabe quando você pergunta e nunca vem resposta? Talvez seja o maior problema. Porque assim, quem tem a dificuldade de mudar a dinâmica e quem tem que mudar é a Fazenda, a Secretaria da Receita. Então a gente pede e a gente recebe assim, olha, no momento não é possível. Há muito tempo a gente tem isso. É um caso que a gente trabalha lá. Mas o que não é certo é o dado que você colocou, que pessoa física é só o amigo ou que eu tenho um pouco no ajuste. Eu falei, chega perto de 11 bilhões a capacidade de aporte de pessoa física. É muito grande. É isso, tem que criar modelos, né? Eu sei que estão criando no Espírito Santo um modelo muito parecido com o da Unimed, porque lá tem também problema, mas a Unimed lá é forte. Talvez assim, dinâmicas que possibilitem a gente avançar nesse sentido, mas não espere a receita mudar. Esse é o pior caminho, vamos tentar fazer formato para que a gente tenha alcançado com mais êxito e mais rápido isso aí. A outra parte você nem me fala de remuneração, por favor, deixa para lá. Quem está curioso é minha amiga aqui, ó. Fala para ela. Não. Ó, inclusive vocês não quiseram pagar meu almoço, mas ele já está aqui, ó. Eu paguei, aí quando eu fui almoçar vocês chamaram, aí eu falei, suspende aí o meu número, que eu vou voltar. Tá aqui. Vai lá, meu irmão. Tá sim. Pode falar aí. A Unimed tem várias associações, está até Com
consegue, né? Desde que você faça o convencimento lá com a Unimed e eles levem o programa para lá. Se tratando de Unimed, se você conseguir, até o modelo negocial ele já tem, fica mais fácil. Tenta conversar com eles se você consegue isso lá. Uma boa também. Tá bom? Pronto? A última. Olha, antes de vocês irem embora, peraí, muito obrigado pelo carinho, pelas perguntas, eu adorei as perguntas. Ah, tem foto? Não, mas a gente tira foto. Mas antes de ir embora, eu queria agradecer o carinho que vocês tiveram comigo, a escuta, foi muito bacana. É lógico que é muito pouco tempo, e é um assunto tão maravilhoso, a gente tem umas 2 horas aqui, eu ia adorar. Mas você também está vestido, né? Mas eu tentei, chama a atenção da gente, tentei fazer o máximo para vocês, o máximo, mas se eu conseguir encantar um pouquinho sobre o mecanismo, lá está o e-mail e a gente continua o diálogo numa próxima ocasião. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado. Territorial do Tocantins. Eu fiz um projeto, apresentei, porém eu esqueci do valor. E eles enviaram para mim. Tem possibilidade para mim colocar? Não tem. Edital é regra fixa. Não deu tempo, mas vai ter uma outra oportunidade. Aí você não vai errar. Mas eu vou fazer Obrigado. Da turma, do meu celular, pro seu, não sei, vai ficar Deus dará. Agora vocês estão curiosos por causa da remuneração. Vamos pedir para alguém bater uma foto nossa. É assim, ó, eu sou uma cidade que chama Itu, onde tudo é grande. Então, eu trouxe para... Não é essa. Calma. É uma remuneração simbólica, é o dinheiro de Itu, então é um dinheiro grande. Receba. Aí, ó. Obrigada. Em nome de todas as pessoas aqui, muito obrigada. Foi, pelo menos as oficinas que eu participei, foi uma das oficinas que mais entregou conteúdo. Muito obrigada. Pessoal, vamos juntar todo mundo lá no fundo e tirar uma foto. Atrás do telão. Aqui, ó, no telão, ó. Otávio, aqui no telão, ó, você fica de lá. Não, mas aqui não vai adiantar, o pessoal tudo aqui vai tampar, gente. Não, é como a maioria tá pra lá, ó. Ali não cabe todo mundo. Seria melhor aqui. Ah, vamos. Aqui no meio.